Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Da minha perspectiva, um prazer ver essa plateia repleta. Lamento pelas pessoas que estão aqui, eventualmente, mal acomodadas. Fica a dica, tem cadeiras ao lado, com uma boa projeção, mas fica a critério de cada um. Antes de passar a palavra ao presidente, eu queria começar agradecendo, em primeiro lugar, ao almirante Zanella, que está ali, sem cuja ajuda não teria sido possível organizar esse seminário. Né? Exato. Né? Tivemos aqui um imprevisto de última hora, a impossibilidade do ministro Bento Albuquerque de estar presente aqui conosco hoje, compromissos com a reunião dos BRICS que o prenderam em Brasília. O Zanella é portador de uma carta do ministro. Depois nós fazemos a entrega. Quer fazer a entrega agora, Zanella? Ao presidente. Alegria estar aqui com o senhor hoje. Infelizmente, o mesmo, na quinta-feira, foi chamado ao dever, né? Obrigado, Zanella. Realmente obrigado. Queria agradecer ao André também, André Osório, que não sei se o André está presente, mas seja lá onde o André estiver, queria fazer um registro. O André foi fundamental para compor os painéis, organizar os painéis, tem muito mais conhecimento do que eu nessa matéria. Aproveito para cumprimentar todos os palestrantes aqui presentes, agradeço pela presença, pela disposição de participar. Agradeço, por último, mas não de maneira mais importante, a todos os patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Não há necessidade de me alongar, e não me alongarei aqui, para falar sobre a importância deste tema. A matriz energética brasileira é uma matriz relativamente limpa, bastante diversificada, e a participação das energias renováveis, não apenas pelo fato de que o segmento hidrelétrico continua a manter uma presença importante, mas também porque as chamadas novas energias renováveis, não tão novas agora, vêm se expandindo de maneira espetacular no Brasil, de maneira no período mais recente. Acho que isso aponta na direção de um país que tem um enorme ativo no seu setor energético, que é capaz de produzir desenvolvimento e é capaz de ajudar o Brasil a fazer a transição para uma economia de baixo carbono. Haverá um momento oportuno de nós discutirmos as escolhas estratégicas que teremos de fazer entre energias renováveis e energias não renováveis, entre fósseis e não fósseis. Esse tema está posto. O pré-sal é um outro ativo importante do Brasil, tem que olhar isso no tempo, tem dilemas, e já deixo aqui registrado o fato de que, no ano que vem, faremos uma conferência aí para olhar o conjunto dessas oportunidades, desses dilemas com os quais o Brasil se defronta. Então, dito isso, eu queria passar a palavra ao presidente, antes da gente dar início aqui a uma longa jornada de trabalho. Presidente, a palavra é sua. Muito obrigado. O Sérgio agradeceu. Eu reitero os agradecimentos aos aqui presentes. E o ministro Bento Albuquerque me mandou uma carta que recebo nesse momento do almirante Zanella, explicando que ele tem uma reunião dos integrantes dos BRICS, que vai lá em Brasília, que por essa razão não pode estar presente entre nós, eu lamento, mas, de qualquer maneira, augura que tenhamos bons resultados aqui no encontro. Eu acho que nada mais importante nesse momento do que olhar para frente. E olhar para frente significa ver qual vai ser a matriz energética do futuro e quais vão ser as invenções que vão realmente estar por trás do crescimento da economia nos decênios futuros. Eu tenho muita preocupação com esse tema, e a razão é muito simples. Aqui está o Davi Zilberstein, que na época foi presidente da Agência Nacional do Petróleo. Quando eu fui para a presidência, eu tinha bastante preocupação, como tenho agora, com a questão da infraestrutura. E eu me informava muito. E eu não tive a menor informação a respeito do que aconteceu em seguida, que foi o apagão. Por quê? Porque eu não sei de que maneira, alguma decisão interna de que o presidente devia ficar à margem dessas questões.
Olha, é a questão central. Que você leva um susto quando você percebe que, de repente, o país pode capotar. Aquilo me marcou muito, porque, primeiro, nós tínhamos retomado os investimentos. Os investimentos, vocês sabem melhor que eu, de infraestrutura são investimentos de longo prazo, e que requerem muita antecipação, portanto, da sua execução. Nós havíamos retomado os investimentos depois de um período bem agitado da economia brasileira, em que não havia, provavelmente, uma condução da política econômica nessa área. Bom, e nós eu imediatamente procurei me informar do que se tratava. Havia um consultor, cujo nome eu esqueço agora, que a Marlene conhecia, foi levado ao Palácio para me explicar as complicações da questão da energia elétrica. E, na altura, o Davi era casado com minha filha. Então, nós tínhamos bastante contato também com aquele James, eu creio, na Bahia, né? Porque eu pedi que me socorressem. Por quê? Porque a primeira ideia é, não vai ter energia, tem que parar. E nós tivemos um trabalho enorme para fazer um racionamento, que não é nada agradável. A população tinha que ser envolvida naquilo. Criamos um gabinete chamado de crise. O Pedro Parente foi deslocado para comandar esse gabinete de crise e tentar retomar o rumo. Mas o custo foi muito grande. Por quê? Porque houve imprevisibilidade. Não é que não fosse possível ter a previsão, mas não havia os mecanismos adequados para alertar a tempo, e às vezes talvez não houvesse nem tempo, porque a nossa matriz, naquela altura, dependia muito da água. E a água é alguma coisa que varia, e não tínhamos como responder ao desafio. Imediatamente começamos a tomar decisões para modificar a matriz energética. A questão das eólicas veio depois, começamos ali, mas veio depois. Mas o gás da Bolívia, não sei o quê. Bom, tudo isso mostra que a importância de nós estarmos olhando décadas à frente o que vai acontecer. O mundo não é que vai mudar, está mudando. Quem anda pelo mundo, nós todos andamos, sabe que essas coisas estão acontecendo. Isso que o Sérgio mencionou, uma matriz de baixo carbono é uma exigência da civilização contemporânea. Bom, isso não significa que vai jogar fora o que não seja baixo carbono, mas significa que nós temos que nos preparar para isso. E as inovações vão continuar a existir, vão continuar a crescer. Eu, uma vez, fiquei muito impressionado com uma coisa que você me disse, que foi o seguinte: a CPFL foi vendida para os chineses. Eu conhecia bem os antigos proprietários lá da CPFL, que era o Grupo Camargo Correia. Bom, e primeiro que vieram os chineses, havia uma reunião lá de vocês, né, na diretoria, e havia quem traduzisse o inglês dos brasileiros para o inglês dos chineses e vice-versa. Bom, mas o que me chamou a atenção foi outra coisa. Foi o fato que estava havendo uma troca de tecnologia, porque os chineses tinham uma tecnologia superior à nossa, né? Olha, a nossa era alemã, americana, sei lá o quê. Os chineses estavam já avançando. Eles tomaram eu não me esqueci disso, duas decisões: reinvestir tudo e trocar a tecnologia. Bom, esse é o mundo de hoje. As tecnologias vão mudando e nós temos que estar acompanhando, se não tivermos a capacidade de criar. Criação não é uma coisa que exista em abstrato. Eu vou contar um pequeno episódio. Uma vez o presidente dos Estados Unidos, o Bush filho, me telefonou, ele era presidente lá, eu aqui, e pediu que eu falasse com o Jiang Zemin, que era o presidente da China, que vinha ao Brasil. Os chineses tinham encomendado aqui no Brasil os reatores lá para a hidrelétrica deles, Três Gargantas, que foi feito aqui no Paraná. Bom, eu digo, olha, eu não sei se eu vou poder conversar com o Jiang Zemin, porque esse é um assunto delicado. Eles tinham derrubado um avião americano e tinham prendido os pilotos lá na China. O Bush queria que eu falasse em benefício da liberação dos pilotos. Eu vou com calma, porque... Mas o Bush, que era uma pessoa agradável, simplória, ele não tinha essa sutileza de cultura, não sei o quê. Se culturas são diferentes, isso para ele não quer dizer nada. How is the guy? Good or bad? O guy era good, mas, enfim, era chinês. Era chinês, não era... Bom, veio o Jiang Zemin ao Brasil. Foi lá, não sei se o Celso era ministro, talvez. Fomos jantar no Itamaraty. O Jiang Zemin era uma pessoa simples, tinha um filho que era professor, estudava nos Estados Unidos,
Ele tinha sido encarregado da coisa energia atômica na terra dele lá, que é Xangai. E ele me perguntou, onde é que você mora aqui nesse palácio? Eu digo, não, eu moro num outro. É perto ou é longe? Brasília tudo é longe, tudo é perto. Por quê? Não, podemos tomar um chá na sua casa? Que bom, o cara é ótimo, né? Vamos lá. Você imagina protocolo, segurança, essa confusão toda, nervosa, porque de noite, sabe, termina um banquete e vai para o palácio. No palácio a cozinha estava fechada. A Ruth, que era minha mulher, tem que preparar o chá. Mas foi bom, porque ficamos só nós ali. Eu coloquei a questão ao Jean Zemin. Vocês estão lá prendendo os americanos, o homem está nervoso lá. Ele me disse, diga uma coisa, quantos anos tem os Estados Unidos? Tem 500? Falei, olha, como nação independente, não tem 500. Pois é, nós temos 5.000. Eles têm que nos respeitar. É uma coisa curiosa, tem que nos respeitar. Esse menino que está lá é muito jovem. O pai dele era bom. Ele não entende nada. Ele tem que esperar. E aí ele contou o essencial. Disse, olha, não se preocupe. Nós vamos liberar esses pilotos que estão lá. Mas vai levar algum tempo. Esse algum tempo era para fazer cópia de toda a engenharia reversa dos aviões. Eles não estavam interessados em prender americano, 2 americaninhos ali para 500 milhões de chineses, não era nada. Não, queriam fazer engenharia reversa. Só que, hoje, os chineses não fazem engenharia reversa, eles criam. Eles têm tecnologia. Né? Bom, eu acho que isso para o Brasil é uma coisa simples, de sentir que é assim, mas é fundamental. Nós temos que antecipar-nos ao que vai acontecer no mundo, e vai acontecer. Vai acontecer. E o mundo está passando por uma transformação enorme, gigantesca. Né? Na minha cabeça, o Celso Laffer, que está aí, me corrigirá, porque ele é que entende disso, eu acho que nós todos aqui somos beneficiários do entendimento que o Henry Kissinger teve do mundo. Que ele percebeu que a China existia e tinha que conversar com os chineses. Perceber que o outro existe não quer dizer que você vai aderir ao outro. Quer dizer que você vai tomar precauções para tomar em consideração o outro. Não é? Pode respeitar ou não, mas tem que tomar em consideração. E o Kissinger conseguiu botar na cabeça acho que foi do Nixon, que era necessário ir à China e, de alguma maneira, os chineses também entenderam isso, inventaram o desenvolvimento harmonioso, socialismo harmonioso, foram inventando, adjetivando o negócio, até que terem tempo para existir como nação. Né? Bom, hoje eles têm uma base criativa grande. Eu acho que o Brasil tem que pensar a longo prazo para frente. Não são muitos os países do mundo que têm a capacidade cultural civilizatória de ser um polo. Eu não sei se nós chegaremos a tanto, mas algo nós temos. Primeiro, por um acidente histórico, nós falamos português, o resto da América fala espanhol. Dá uma certa diferenciação, uma certa coesão, que a gente nem percebe. Eu vivi muitos anos na América Latina, aprendi espanhol na França, porque aqui no meu tempo ninguém ligava. Bom, hoje todo mundo tem que ligar para o espanhol. Mas, enfim, existem formas culturais que são, a despeito das mudanças econômicas, dos sistemas, dos regimes políticos mesmo, elas permanecem. Você vai à China e vai ao Japão, você vai ver que o Japão é uma coisa, a China é outra. A China é do socialismo harmonioso, é uma bagunça parecida com o Brasil. Né? O Japão não é de socialismo nenhum, é de um ritualismo absoluto. Vai à Índia e fica surpreso como é que aquele país consegue viver. E vive. Quer dizer, tem algum tipo de dimensão cultural que dá coesão à Índia. Tem um livro do seu amigo, o Otávio Paz, muito interessante, Verlumbre de Índia, em que ele, como embaixador, procura entender como é que é a Índia. Bom, o Brasil pode se colocar daqui a, sei lá, 200 anos, numa posição desse tipo, de você poder ser um foco de um modo de viver. Mas, para isso, nós temos que nos preparar na base da realidade. E a realidade são os desenvolvimentos tecnológicos e científicos. A mudança do padrão energético é uma que está nos desafiando. Bom, não quero... O Sérgio já bem advertiu que eu não devo falar, porque tal. Para não correr risco de dizer impropriedade. Mas o fato é o seguinte. Outra questão, que eu termino por aqui, mas outra questão, além desse desenvolvimento que nós precisamos ter da matriz energética, criatividade, ciência, tecnologia, precisa olhar com atenção que está acontecendo no mundo, e na América Latina muito especialmente.
o grau de desigualdade nosso é muito elevado. Isso também não dá certo. Também não dá certo. E essas coisas, quando explodem, não explodem no pior momento. Eu ainda recentemente me referi a isso. Tem um estudo sobre a Revolução Francesa que mostram claramente isso. Não foi quando a França estava na pior que o povo explodiu. Foi quando começou a melhorar. Porque aí as pessoas sentem perspectivas e comparam. E veem que estão mal. Quer dizer, nós temos que perceber isso e tem que haver também aí profundas modificações, porque senão as coisas não dão certo. Não é? Os americanos conseguiram, a moda deles, pegar um bando de gente, uma diferente das outras, e botar a Constituição na cabeça. É uma coisa fantástica conseguir isso. Não é? Os russos têm outros, são czares, mas conseguem botar a ideia da Rússia. E aí a nossa? Qual é a ideia que nós vamos colocar para unir o povo e para diminuir a desigualdade? Então, eu acho que junto com esse tema, que é mais social, político-social, o tema que nós vamos discutir hoje aqui é essencial, e se nós não abrirmos os olhos, queiramos ou não, ficamos para trás. Muito obrigado.